Reinado de Jezabel, uma vida de medo e intrigas. Ela se olha no espelho pela última vez. Não há pavor no seu rosto. Há cálculo, certeza e o brilho frio de quem já organizou destinos alheios como se fossem peças num tabuleiro. Os espelhos daquela corte não devolvem apenas imagens. Refletem alianças, ambições, acordos selados com ouro e sangue. Jezabel penteia o cabelo, prende as joias, respira como quem ensaia a cena final de uma ópera que sempre quis reger. Lá fora, no palácio, há passos que anunciam decisões tomadas muito antes de qualquer resistência nascer. Dentro da cidade, há olhos que se desviam e vozes que se calam. Como começou o reinado, que viria a ser lembrado como um tempo de medo e intrigas. Como uma nação que tinha Deus como seu legislador e guia, permitiu que uma influência estrangeira fosse não apenas tolerada, mas institucionalizada. Este é o fio que vamos puxar. Entender a origem, seguir a teia de negócios políticos e religiosos que Jezabel teceu e ouvir na voz dos profetas a resposta de Deus diante de tanta insolência. 1 Reis 16:31. Voltemos às praias de Sidom, ao vento salgado que soprou sobre palácios fenícios. Jezabel não nasce simplesmente de palácio, ela nasce de história regional. Sua família era ligada ao trono de Tiro e Sidom, centros comerciais e cultuais da Fenícia. O rei Etbal, este nome aparece nas tradições e também em registros históricos, como os de Flávio Josefo, que nos traz, como tradição histórica, informações sobre alianças matrimoniais entre reinos do Levante. Viu na aliança com Israel uma ponte de poder. O casamento entre Jezabel e Acabe, então, foi antes de tudo uma jogada política, unir polícias, rotas comerciais e, sobretudo, interesses religiosos que andavam lado a lado com o poder. 1 Reis 16:31. Casamentos políticos não são apenas união de pessoas, são pactos institucionais. E Jezabel traz consigo uma visão de mundo diferente. Os deuses de Sidom e Tiro, Baal e Azerá, fazem parte de uma teia de culto e prática social profundamente entrelaçada com a identidade nacional fenícia. Quando essa princesa desembarca em Samaria, ela não vem para se adaptar discretamente, ela vem para implantar. Implantar, na linguagem das cortes, significa construir espaços, templos, sacrifícios, altares e uma nova clientela. Os sacerdotes que agora terão um lugar preferencial na mesa do rei. O processo é lento e metódico. Primeiro, a rádio da corte, favores, títulos, terras, segurança econômica. Em seguida, as estruturas, o sustento público de um novo clero, o reconhecimento oficial dos cultos, a construção de santuários, onde antes havia apenas a timidez de práticas locais. E, por fim, o controle do discurso. Quem fala em nome de Deus, ou quem se chama a si próprio porta-voz da vontade pública, começa a ser substituído por vozes que louvam Baal e Azerá. Não se trata apenas de ritos alternativos, trata-se de uma mudança de eixo teológico. O Deus único de Israel, que se revelou na história de libertação do povo, é gradualmente empurrado para a margem. As festas de Baal ocupam calendários e recursos. As ofertas e sacrifícios que antes sustentavam a vida de um sacerdócio vocacionado, agora alimentam um sistema religioso alinhado ao palácio. Onde havia uma voz única, multiplicam-se os profetas de Baal, pagos e protegidos por lei. A consequência imediata é social. Quem não se curva perde proteção. Os profetas que permanecem leais ao Senhor são empurrados para a clandestinidade. Alguns são mortos, outros são caluniados. Vários são silenciados pela tática longa e paciente do medo.
Lembremos que a Bíblia registra episódios nos quais homens do rei buscam eliminar a voz profética. Havia denúncia, desacreditavam-se testemunhas e eles arrancavam, pouco a pouco, o tecido da confiança pública. 1 Reis 18:4. Há heróis discretos nessa história. Um homem chamado Abdias, servo fiel do rei, arrisca a própria vida para salvar 100 profetas de Jeová. 1 Reis 18:3-4. Ele esconde aqueles que poderiam ter sido mortos em cavernas e alimenta-os clandestinamente. Essa resistência não é romântica, é perigosa, silenciosa e exige coragem que o público raramente vê. Abdias será depois testemunha de uma nação à beira de colapso espiritual. Sua fidelidade demonstra que, mesmo em tempos de opressão, Deus reserva um remanescente. E a promessa de preservação não é apenas consolo poético. A palavra profética de Deus afirma que haveria 7.000 que não haviam dobrado os joelhos a Baal. 1 Reis 19:18. Essas não são cifras para merchandising teológico. São lembretes de que Deus vê e preserva o fiel, mesmo quando o cenário público parece virar uma colcha de retalhos idolátrica. A política do palácio, porém, não se contenta com templos e leis favoráveis. Busca nomes e propriedades. Aqui entra a cena que se tornará paradigma de injustiça e abuso do poder. A história da vinha de Nabote. 1 Reis 21. Nabote não é um personagem simbólico distante. É um homem ligado à terra ancestral, guardião de promessas familiares e da lei que determinava que a terra não deveria ser alienada de forma permanente. Levítico, Deuteronômio fornecem contexto à sacralidade da herança tribal. A vinha ao pé do palácio não era apenas um pedaço de chão, era memória, identidade, presença da lei de Deus no cotidiano. Acabe, o rei, olha para aquela vinha e deseja-a. Desejo governamental e desejo pessoal se encontram num ponto perigoso. Ele oferece a Nabote preço e substituição. Ambas respostas legítimas num sistema justo, mas Nabote recusa, lembrando-se da lei e da herança de seus pais. A recusa de Nabote não é teimosia sem causa, é fidelidade a um princípio mais antigo que o palácio. E aí entra Jezabel, com a frieza de quem sabe manobrar sistemas. Não se contentando com a oferta, ela arquitetará um plano que subverte a própria lei que Nabote defendia. O processo é exemplar do que significa usar a legalidade para produzir injustiça. Jezabel escreve cartas em nome do rei, convoca anciãos, instrui a convocar falsos testemunhos e promove uma sentença de morte por apedrejamento sobre Nabote. 1 Reis 21:8-16. A lei foi reescrita pelas mãos que deveriam zelar por ela, e nisso consiste a intriga. Transformar o direito em instrumento de cobiça. O povo que via a justiça como limite para o abuso passa à condição de público de espetáculo, onde a acusação contrabandeada se torna sentença pública. Imaginem a cena. O pátio onde Nabote é levado, as palavras falsas repetidas como martelo, a pedra que se ergue como símbolo de decisão coletiva e, ao mesmo tempo, como medida de opressão institucional. Não é preciso descrever o sangue com detalhes para sentir a brutalidade. O que nos fere é ver a lei usada para mascarar o crime. Naquela hora, Samaria testemunha algo que muitos regimes humanos conhecem. Quando o poder se alia à impiedade, a regra transformada em instrumento produz um silêncio que grita. A reação divina não se faz esperar, porque mesmo quando os altares de Baal fumegam, o Senhor não permanece mudo diante da injustiça. Deus chama um homem de nomes curtos e de fala direta: Elias. Ele surge como voz profética e já está, de alguma forma, identificado com a defesa dos que se intimidam. Se o palácio representa o som grave da ordem corrupta, Elias é o grito cortante da verdade. Ele deixa sua denúncia na frente de Acabe. A culpa daquela casa não seria varrida como vento.
haveria juízo que resultaria em vergonha e perda. 1 Reis 21, 17, 24. O confronto entre o profeta e o rei é feito de palavras que pesam mais do que espadas. Elias não argumenta com retórica. Ele pronuncia a sentença de Deus. Assim diz o Senhor. E quando essa expressão sai da boca do profeta, a corte sente que algo rompeu a normalidade. A profecia não é vingança privada, é uma declaração pública do que Deus vê e do que em justa resposta ele decretará. Ali está o ponto crucial: distinguir juízo divino de vingança humana. Elias não convoca linchamentos. Ele anuncia consequências que só Deus pode implementar com justiça absoluta. Isso é uma linha que devemos sempre observar quando meditamos sobre estas passagens. A execução do juízo não é ordem para que indivíduos tomem a espada. É um lembrete de que a moralidade de Deus persiste além dos arranjos humanos corruptos. Mas o anúncio profético também produz um efeito emocional no rei. Acabe, diante da palavra, mostra arrependimento de gesto, uma coisa rara nas cortes antigas. Ele se deita, se humilha, veste saco e jejua. Esse momento é importante porque revela que o coração humano pode responder à profecia com temor e contrição. Entretanto, Deus não remove automaticamente a consequência. O que muda, às vezes, é o modo de execução do juízo, não sua justiça. 1 Reis 21, 27 e 29. Enquanto isso, a cidade murmura. Uns sentem alívio, a voz profética agindo como ajuste moral. Outros sentem medo, porque a ordem administrativa e religiosa que os beneficiava começa a tremer. Muitos funcionam por interesses, e é justamente nesse ambiente que compadrio e silêncio institucional se tornam armas mais poderosas do que exércitos. O rei que se rendeu à influência estrangeira não apenas castrou a voz nacional, ele alterou o tecido institucional para que os amigos do palácio prosperassem e os pobres se calassem. Voltando ao retrato de Jezabel, ela não é apenas uma rainha que ama poder, ela é estrategista. Onde não pode exercer força bruta, atrelou-se à lei. Onde o direito resistia, corrompeu o arbítrio. Onde a tradição podia erguer a voz, sufocou-a com alternativas ideológicas. A eficácia do seu reinado vem justamente daí: infiltrar instituições, comprar consciências, reconfigurar simbolicamente o que é sagrado. Isso é, na sua essência, o perigo do sincretismo aplicado ao poder. Ele transforma o que é profano em sagrado e o que é sagrado em ferramenta de domínio. As consequências já se espalham como tinta negra. Os profetas são menos visíveis. As mesas do palácio se enchem. As ruas se tornam caminhos de olhar baixo. Mas nem tudo está perdido. Mesmo no conflito mais violento, ainda surgem sinais de resistência. Há pequenas cavernas onde a palavra do Senhor é mantida em vida. Existem homens e mulheres que, mesmo sem púlpitos e sem visibilidade, praticam fidelidade concreta, cuidam dos necessitados, preservam tradições, recusam a idolatria das respostas fáceis. Esse remanescente torna-se a promessa viva de que Deus não abandonou sua aliança. Elias, chamado pelo Senhor, não é apenas voz de condenação, é convocador de oportunidade. Sua presença anuncia que a história não está determinada por palácios e intrigas. Deus ainda fala e convoca a conversão. Mas a história, como sabemos, não se dobra apenas por palavras. A tensão crescente entre profecia e poder, entre a verdade silenciosa dos humildes e a aparência poderosa dos cortesãos, leva a um ponto de ruptura. O balcão de poder sente-se ameaçado. As alianças fenícias podem agora ser atacadas pela própria mundana moralidade do reino. Aqui, a narrativa nos oferece uma pausa que tem cheiro de anúncio. O confronto entre o profeta e a casa real já aconteceu. A palavra foi lançada como uma semente que pode germinar em ruína ou mudança. O leitor,
espectador se pergunta: como se dará o cumprimento? Quem será o instrumento do juízo? E o que acontecerá aos remanescentes? Essas perguntas fazem o coração apertar, porque tocarão os elementos mais concretos da justiça e da misericórdia de Deus. Antes de seguirmos adiante, uma palavra rápida. Se esta história está atingindo algo em seu coração, a inquietação diante de sistemas corruptos, o medo frente à impunidade, inscreva-se e ative as notificações para continuar conosco. Esta narrativa não é mero entretenimento, é um chamado para olhar para os nossos tempos com olhos de fé. Fique conosco. Retomando, depois do julgamento profético, a atenção volta-se, inevitavelmente, para as consequências políticas. O palácio, que antes ditava regras, agora convive com um ato público que o deslegitima moralmente. E quando um regime perde legitimidade, surgem facções. Alguns apoiadores de Jezabel resolverão intensificar o controle, outros começarão a calcular a sobrevivência pessoal. Nesse caldo fervente de interesses, os acontecimentos que se seguem não serão apenas espirituais, mas também militares e administrativos. Voltando às personagens humanas, Acabe já se mostrou susceptível à influência. Jezabel se revelou sem escrúpulos. Nabote tornou-se símbolo de resistência silenciosa. Abdias, sinal de esperança. Elias, por sua vez, permanece como a voz estridente de Deus, a mão que aponta para a covardia da corte e para a violência legalizada. Tudo isso constrói uma narrativa que não é somente histórica, é teológica. Uma lição sobre o perigo de misturar religião e poder político sem referência ao seu fundamento, o caráter santo de Deus. Pensemos por um instante no que significa para uma sociedade perder a centralidade do Deus que exige justiça. Não é apenas uma perda de ritual, é a perda das categorias que regulam o trato humano. Propriedade de herança, proteção dos vulneráveis, limites ao poder. Onde o culto se transforma em instrumento para agradar senhorões, as estruturas que deveriam proteger as minorias tornam-se as mesmas que os atacam. O caso de Nabote é um exemplo paradigmático. A lei que pretendia proteger a herança torna-se a cortina usada para encobrir o crime. E há ainda algo mais profundo. O sincretismo religioso que Jezabel promove não se limita a oferecer deuses extras. Ele oferece uma religiosidade sedutora, porque promete segurança, prosperidade e integração com o Império Fenício. Para muitos, render-se a Baal parece um atalho. Proteção política, mão amiga do palácio, estabilidade econômica. O que foi perdido foi a perspectiva de que a fidelidade ao Deus de Israel implicava desafio moral e, algumas vezes, perda material. É sempre tentador, para corações cansados, trocar fidelidade por paz de aparência. Jezabel oferece exatamente essa troca. Enquanto isso, nos becos e nas casas pequenas, as pessoas discutem baixo sobre a segurança das próprias propriedades. Alguns procuram compadrio, outros buscam o silêncio. A teia de intrigas vai se fechando. Quem se assenta na mesa de um influente vê a vida protegida. Quem recusa o acordo sente as garras do sistema. Essa é a natureza de regimes que aliam culto e poder, legitimam o privilégio e criminalizam a dissidência. Voltemos por fim, nesta primeira etapa, à imagem da rainha diante do espelho. Seu olhar calculista já previra muitos resultados. Mas nem tudo nela se reduz à ganância. Há também uma dimensão simbólica. Jezabel não é apenas a atriz de um golpe político. Ela encarna, tipologicamente, aquilo que Jesus e o Apocalipse depois descreverão como a tentação de corromper a palavra de Deus para torná-la compatível com o mundo. Apocalipse 2:20. Ainda que não estejamos avançando para esse ponto mais explicitamente agora, a semente tipológica está plantada. Quando a igreja,
ou qualquer comunidade permite que dogmas e práticas se misturem com a moralidade do mundo para agradar poderosos, ela se arrisca a perder a sua vocação profética. Já neste ponto perguntamos: qual é o custo humano dessa substituição de valores? Quantos Nabotes estão sendo silenciados hoje, não por pedras, mas por processos legais, por desinformação, por interesses que se apresentam como inevitáveis? A narrativa de Jezabel nos obriga a olhar para as formas modernas de intriga, a burocracia que mata, o compadrio que anula, a tolerância que vira cumplicidade. E nos coloca diante de uma escolha ética: ser Abdias, que esconde profetas, Nabote, que resiste, ou ser cúmplices do silêncio. A tensão, portanto, permanece. A palavra foi pronunciada. A profecia paira sobre o trono e sobre a cidade como nuvem carregada antes da chuva. O leitor sente que algo vai romper e deseja conhecer o desfecho. Mas antes que avancemos para o dia em que a justiça de Deus se manifesta de forma pública e inevitável, com golpes históricos que tocarão a casa real e derrubarão a aparência de poder, precisamos entender ainda melhor os mecanismos de dominação que permitiram a Jezabel governar. Precisamos examinar como a propaganda, os favores e a religiosidade instrumental sustentaram o medo e amesquinharem a coragem. Na sequência desta história, entraremos em cenas de confronto mais explícito. Veremos quem Deus usa como instrumento do seu juízo e avaliaremos a ambivalência moral desses instrumentos. Observaremos a queda, que será ao mesmo tempo física e simbólica, e perguntaremos: a justiça divina trouxe restauração? E que lições isso nos dá hoje, enquanto vivemos sob regimes e instituições que frequentemente se esquecem do mandato ético da Escritura? Essas são perguntas que ardem agora. As respostas exigem que continuemos com olhos abertos e coração preparado. Por ora, deixe-se aparecer a imagem final desta primeira etapa: Samaria dividida entre altares fumegantes e cavernas onde a fé é guardada. Jezabel, maquiada pelo poder. Acabe, taxado de arrependimento. Nabote, lembrado como vítima da lei fingida. Elias, um clamor solitário. A cena está montada. O palco está pronto para que a história prossiga. E quando ela avançar, não haverá volta. A justiça haverá de caminhar entre ruas e palácios para que o que foi ferido receba sua resposta, seja pela mão de Deus, seja pelo instrumento humano que ele suscitar. A profecia não ficou no ar como rumor vazio. Ela entrou na carne da história e começou a operar conforme a justiça de Deus. O palácio que antes respirava altivez viu-se endurecer sob o peso da palavra. Não porque o profeta tivesse vingança na boca, mas porque a consequência dos atos se tornou inevitável. O recado foi simples e terrível. A casa que se apoiou na injustiça colheria as consequências. E assim ocorreu que o rei Acabe, cuja mão se havia aliado à intriga e cujo coração se deixou seduzir pela paz de aparência, encontrou seu fim num campo de batalha. Durante a campanha em Ramote-Gileade, Acabe foi ferido por uma flecha dissimulada. O seu fim, como tantos destinos humanos, foi ao mesmo tempo histórico e simbólico. O trono que sustentara a aliança com o culto estrangeiro perdia sua cabeça. 1 Reis 22, 29, 40. A morte de Acabe não apagou, porém, o nó que Jezabel havia apertado na sociedade. A rainha continuava a comandar as teias do poder. Foi necessário outro movimento, desta vez mais abrupto, mais cortante, para desmontar o cerne dessa dominação. Deus levantou instrumentadores humanos, e entre eles surgiu Jeú, ungido para a missão de quebrar a casa de Acabe, e 2 Reis 9, 1, 13. A unção veio não como um envoltório de pureza automática, mas como delegação de autoridade para executar o juízo anunciado. Aqui cabe a advertência que sempre sublinhamos. Quando Deus escolhe um agente entre os atores humanos,
ele age com soberania sobre a história. Isso não valida todas as motivações pessoais do indivíduo. Jeú foi instrumento do juízo, não a definição última da santidade do povo de Deus. A marcha de Jeú foi veloz e determinada. Em Jezreel encontrou Jorão, filho de Acabe, e cortou o fio que mantinha aquela linhagem de impiedade no trono. De 2 Reis 9, 14 e 26. A cena é pesada, e não a descrevo para alimentar morbidez. Descrevo-a para mostrar que a justiça divina rompe com a impunidade. E então veio o encontro com Jezabel, a rainha que sempre soube manobrar aparências. Ela, que por tanto tempo transformara liturgias em instrumentos de poder, saiu ao balcão do palácio maquiada, como quem pretende usar a sedução final para preservar o trono. Mas a história não cedeu ao artifício. Jezabel foi lançada da janela pelos mensageiros de Jeú, e conforme o relato, seu fim foi humilhante e público. 2 Reis 9, 30, 37. A voz do profeta havia se confirmado na brutalidade da história, não como um aplauso à violência, mas como confirmação de que a injustiça acumulada não ficaria sem resposta. Precisamos ser claros sobre esse ponto. O relato não é convite à vingança privada. A profecia de Elias e o subsequente cumprimento através de instrumentos humanos mostram que a justiça de Deus muitas vezes se realiza em meio a ações humanas falíveis e ambíguas. Jeú foi zeloso pela destruição dos altares de Baal e pelo fim de muitos defensores do sincretismo, 2 Reis 10. E, ao mesmo tempo, seu coração não foi totalmente limpo de compromissos políticos e pessoais. O texto bíblico registra que Jeú não se desviou da dureza de mão contra Baal, mas manteve-se com desvios teológicos. Isto nos lembra que o instrumento do juízo nem sempre é instrumento de restauração plena. Deus usa o que está disponível para restaurar a justiça. O resultado final permanece sob sua mão e sabedoria. A queda de Jezabel teve consequências públicas e simbólicas. A destruição dos cultos a Baal significou, no plano institucional, a tentativa de interromper a lógica de favor que o palácio havia instituído. Altares foram derrubados, ídolos reduzidos a ruínas. Os sacerdotes pagos viram-se desamparados. Ainda assim, a história não terminou ali como se tivesse sido acendida uma vela que imediatamente iluminou corações arrependidos. A política do medo deixara marcas profundas. Instituições corrompidas não se reformam com a simples queda de um governo. Ideias e hábitos permanecem, e a memória dos privilégios demora a ser purgada. É justamente aqui que o texto bíblico oferece uma lição que ecoa até nós. A vitória política não é, por si só, sinal de restauração espiritual. Jeú, por exemplo, acabou por não eliminar todo o legado do pecado e manteve práticas que suavizavam a ruptura necessária com o passado. Ver 2 Reis 10:31. O risco em celebrar apenas a queda de uma figura é esquecer que a raiz do problema, a idolatria do coração, a busca por legitimidade através do poder mundano, pode persistir sob novas bandeiras. A lição é dura para líderes e comunidades. Atenção à tentação de transformar a correção em motivo de autoexaltação. Cuidado para não substituir um império de injustiça por outro, ainda que menos visível. Ao contabilizar perdas e ganhos, a narrativa bíblica faz algo que exige de nós honestidade interpretativa. Ela registra um remanescente. Não apenas os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, 1 Reis 19:18, mas também homens como Abdias, que ocultou profetas, Nabote, que resistiu mesmo ao custo da própria vida, e muitos anônimos que em suas casas mantiveram a fé viva. Esses exemplos sublinham que a verdadeira força das comunidades fiéis não reside em tronos ou em altas tribunas, mas na fidelidade cotidiana à lei do Senhor. Onde hoje devemos procurar esse remanescente? Em quem permanece fiel
quando as luzes públicas nos convidam a trocar a verdade por benefícios de curto prazo, em quem permanece ao lado dos pobres e dos injustiçados quando as estruturas querem silenciá-los. Há na narrativa outra linha que merece atenção: o uso do direito como instrumento de dominação. O caso de Nabote é paradigma. A lei que deveria proteger a herança foi usada para condenar o justo. Quantas vezes nos processos públicos e privados vimos a técnica jurídica ser manipulada para obter resultados injustos? Hoje, o autoritarismo se manifesta de formas mais sutis. Regulamentações enviesadas, processos que servem a interesses, propagandas que moldam a opinião pública. A advertência do texto é clara: vigiar as instituições e defender a integridade do direito apostado na dignidade humana. E isso é responsabilidade de todo cidadão e de toda igreja que pretende ser sal e luz. A ligação tipológica com o Apocalipse não é mero exercício retórico. No Novo Testamento, a figura de Jezabel aparece como símbolo de uma prática que se repete. Apocalipse 2:20. A carta à igreja de Tiatira fala de alguém que se autodenomina profetiza e que engana, seduz e mistura a verdade com a moralidade pagã, conduzindo o rebanho à fornicação espiritual. Ao aplicar a figura, o apóstolo João nos alerta contra a tendência recorrente de permitir que práticas contrárias ao Evangelho se estabeleçam por convivência e tolerância. O que Jezabel representou em Samaria, idolatria institucionalizada, manipulação da lei, perseguição do fiel, pode ressurgir como padrão espiritual onde quer que a igreja busque acomodação com o mundo, ao invés de chamar o mundo ao arrependimento. Como identificar hoje a Jezabel em padrão e não em pessoa? Primeiro, observe onde a verdade bíblica é relativizada para manter alianças políticas, prestígio social ou conforto econômico. Segundo, repare onde líderes concentram poder sem prestação de contas, substituindo processos democráticos por ordem de influência. Terceiro, perceba quando a linguagem religiosa é corrompida para justificar práticas imorais ou para blindar interesses pessoais. Não digo que todo líder poderoso é Jezabel. O perigo está na institucionalização da tolerância ao pecado, na santificação do compadrio como técnica de sobrevivência. E, portanto, o antídoto não é ruína de instituições, mas reforma, transparência, prestação de contas, discipulado sólido, discipulado de líderes e estruturas que valorizem a crítica profética. Se a tentação do sincretismo é antiga, a nossa resposta deve ser encorajada por modelos de coragem. O que Abdias fez, esconder profetas, arriscar a vida para defender a verdade, é um chamado à ação concreta. Nem toda a ação precisa ser grandiosa. Muitas resistências salvadoras acontecem no cotidiano. Denunciar irregularidades onde a comunidade erra, acolher quem é perseguido por defender princípios, recusar a normalização do erro em reuniões que deveriam ser espaços de formação moral. Há decisões que parecem pequenas, mas que, somadas, rompem redes de silêncio. E quanto àqueles que ocupam posições de liderança hoje? A história de Jezabel e Jeú ensina duas coisas. Primeiro, que um líder fiel deve priorizar a justiça sobre o favor. Segundo, que o instrumento para restaurar a justiça pode ser falho. Portanto, líderes devem buscar não apenas alcançar objetivos políticos, mas cultivar caráter. Instituições precisam de mecanismos de controle que evitem que o poder se torne abrigo para a impiedade. Isso diz respeito a conselhos, processos transparentes, formação teológica e sistemas de responsabilização que estejam alinhados com princípios bíblicos. Existe também uma aplicação pastoral direta para as comunidades que enfrentam capítulos de Jezabel em sua história local. Quando o pecado se entrincheira, as vítimas geralmente têm rosto e nome.
O Nabote moderno não é apenas imagem poética. São pessoas cujas terras, reputações ou vidas são tomadas por manobras. A igreja deve estabelecer mini-instituições de acolhimento jurídico e acompanhamento pastoral para proteger tais pessoas. Não é função da igreja substituir o Estado, mas é obrigação combater a indiferença, oferecer redes de apoio e chamar a comunidade à integridade. E isso enseja treinamento prático em transparência, apoio às vítimas e educação cidadã. Falemos também das armadilhas emocionais. Em tempos de intriga, muitos optam pelo silêncio por medo. O medo tem efeitos corrosivos, paralisa vocações, estrangula iniciativas, gera cumplicidade. A resposta não é bravata heróica, mas formação de comunidades que aprendem a praticar coragem em pequenas etapas, treinar denúncia responsável, criar rotinas de apoio mútuo, desenvolver canais seguros para reclamações. Em outras palavras, coragem é a habilidade que se cultiva. Abdias não foi herói por um gesto isolado. Ele foi fruto de compromisso que havia sido formado. Isso pode acontecer conosco por meio do discipulado. Voltando ao desfecho bíblico, precisamos encarar com honestidade a ambivalência moral dos instrumentos de juízo. Jeú executou, livrou Israel de muitos ídolos, mas não levou o povo a um alinhamento completo com o Senhor. Por isso, o texto sagrado nos pede discernimento para distinguir entre o juízo que Deus opera e a justiça humana parcial. Quando a história apresenta ações eficazes que servem à justiça, não devemos automaticamente transformá-las em modelos a serem idolatrados. Avaliemos ações pela fidelidade à palavra de Deus, não apenas pelos resultados externos. Chegamos então ao grande ensino pastoral, a vigilância contínua. A queda de Jezabel e as subsequentes ações de Jeú mostram que a luta por uma comunidade fiel é longa e exige perseverança. A reforma não se encerra com uma vitória política. Ela precisa de instituições transformadas, corações renovados e uma fé prática que se traduz em proteção aos vulneráveis. É preciso, portanto, cultivar práticas comunitárias que resguardem a verdade, ensino exponencial da Escritura, formas concretas de prestação de contas, formação de lideranças que vivam em humildade, espaços de acolhida para denúncias e mecanismos de reparação quando houver erro. O texto também nos aponta para a centralidade do remanescente. Em tempos de secularização ou de apostas por soluções fáceis, Deus preserva aqueles que não se dobram. A promessa dos 7.000 que não adoraram Baal é a confirmação de que, mesmo quando a praça pública celebra o erro, Deus preserva a fé. Essa certeza não é conforto passivo, é encorajamento para agir. Se sabemos que há remanescentes, então nossa responsabilidade é somar-nos a eles, ser instrumentos de proteção e propagação de fidelidade. Como praticidade, agir. Primeiro passo: reconhecer sinais de sincretismo e de manipulação institucional. Segundo, cuidar de pessoas, criar redes de apoio legal, social e espiritual para vítimas de injustiça. Terceiro, formar lideranças com ética e competência. Quarto, cultivar a profecia na igreja, isto é, reabilitar a voz que denuncia e que oferece direção com amor e corajosa honestidade. Quinto, estabelecer uma disciplina comunitária para combater o silêncio cúmplice. Essas medidas não são exaustivas, mas configuram um caminho prático para enfrentar capítulos de Jezabel, onde quer que surjam. Há também a dimensão apologética, onde o mundo apresenta soluções que parecem resolver problemas institucionais pela acomodação. A igreja precisa oferecer alternativa convincente, um caminho que une justiça social, santidade pessoal e um cuidado institucional que não manipula.
A fé, que se deixa enredar por promessas de poder e prosperidade fáceis, acaba entregando à sociedade líderes que reproduzem os mesmos vícios. O chamado, portanto, é a persistência do Evangelho, que transforma estruturas quando necessário e que não se alinha com o mal para obter favores. Permita-me, por um momento, falar aos líderes que talvez se sintam acuados pelo relato. A história de Jezabel não é carta de desespero, é alerta. Há espaço para reforma e a reforma exige humildade. Os líderes que desejam reinstituir integridade precisam ser acolhedores à crítica, dispostos à autocrítica e abertos a sistemas de controle. Liderança piedosa é liderança que aceita supervisão e que não teme prestar contas. Não há vergonha em restaurar. Há honra em editar políticas e práticas que protejam os fracos. E aos que são tentados a olhar a narrativa com cinismo político, cuidado. A Escritura não é instrumento de polarização. Ela é chamada a justiça. Reduzir o relato a uma arma retórica para demolir adversários é perder o espírito do texto. A mensagem central é sobre fidelidade, sobre a coragem de resistir ao pecado institucional e sobre a confiança de que Deus age, muitas vezes por meios humanos falhos, mas sempre com propósito justo. Chegamos então ao ponto da aplicação pessoal. Quem sou eu na história? Sou Abdias, que protege profetas? Sou Nabote, que se mantém fiel à herança? Sou Elias, que denuncia com ousadia? Ou sou o espectador que prefere a paz de aparência? A pergunta não é acadêmica, ela toca decisões práticas. Em que compromissos me envolvo? Que tipo de liderança apoio? Como defendo os mais frágeis? Perguntar-se isto é requisito para não reproduzir a intriga que destruiu Samaria. Também devemos reconhecer o papel da educação bíblica e teológica. Comunidades que conhecem a Escritura têm mais ferramentas para discernir. A ignorância teológica facilita o sincretismo. Portanto, investir em ensino sólido, em círculos de estudo bíblico que abordem não só doutrina, mas prática ética, é investir na resistência contra aquilo que Jezabel representa, uma conversão da religião em instrumento de poder. Formação é antídoto. Quanto mais um povo conhece o caráter de Deus, menos se deixa seduzir por ofertas pagãs. Há ainda uma perspectiva escatológica que ilumina nossa compreensão do juízo. A queda de Jezabel é um fragmento do drama maior que a Escritura conta. Deus, no tempo final, julgará a injustiça e consumará a restauração. A visão de João em Apocalipse mostra que figuras como Jezabel reaparecem em diferentes formas e que a igreja deve ficar atenta. Não se trata de viver em medo apocalíptico, mas de vigilância profética, reconhecer tendências e combatê-las com fé ativa. Ao falar de coragem, convém lembrar que esta não é virtude dos destemidos, mas fruto de uma fé amadurecida. A coragem que preserva profetas ou que denuncia injustiça nasce do hábito de confiar em Deus e de viver segundo princípios arraigados. Cultivar essa coragem exige disciplina espiritual, oração, confissão, comunidade e formação. Não se trata de um heroísmo espetacular, mas de resistências cotidianas. Falar a verdade com amor, denunciar quando necessário, proteger o fraco sem buscar aplausos. E quanto aos ressentimentos e à tentação da vingança, a Escritura nos ensina a confiar que Deus é justo, Deuteronômio 32, Salmos, e que nossa missão é agir com justiça, amar misericórdia e andar humildemente com Deus. Miqueias 6:8. As narrativas de juízo não nos autorizam a buscar retribuição por conta própria. A diferença entre justiça e vingança está no caráter e no tempo do executor. Por isso, a igreja deve pugnar por processos legais, por restauração pública quando possível e por reconciliação quando gerada pela verdadeira mudança de coração. Ao fechar o ciclo dessa história, voltemos ao espelho de Jezabel.
imagem que abriu nosso relato. Aquela mulher, maquiada, calculista, cujo fim foi anunciado, foi também símbolo daquilo que seduz e corrompe. Seu reinado foi de medo e intriga, porque transformou a religião em cartilha de poder. Se o espelho de Jezabel nos devolve algo hoje, que seja este aviso. A aparência pode enganar, mas as consequências são reais. A fé que tolera o pecado por medo do custo imediato acaba por perder a própria essência. Por isso, a tarefa da igreja é manter espelhos que reflitam o evangelho, não o poder mundano. Antes de terminarmos, deixo um apelo claro. Examine sua comunidade, suas redes de influência, suas práticas de liderança. Onde existe silêncio cúmplice, leve luz. Onde há processos judicializados que oprimem, ofereça suporte. Onde pastores e líderes são seduzidos por prestígio, promova formação e responsabilização. Onde o pobre é silenciado, seja porta-voz. Tome uma atitude prática esta semana. Identifique uma injustiça local e apresente-se para ajudar de forma concreta. Seja auxiliando juridicamente, seja conectando a família a serviços de assistência, seja orando com quem sofre. Pequenos atos somados produzem grandes rupturas contra o espírito de Jezabel. Se essa palavra tocou seu coração, deixe nos comentários a palavra justiça como sinal de compromisso e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus vê, que Ele preserva um remanescente e que há caminhos práticos para resistir. Ajude a espalhar essa mensagem de esperança ativa. Senhor Deus, nós te louvamos porque a tua justiça é firme e a tua misericórdia persiste. Dá-nos olhos para ver as formas sutis de idolatria que se enredam nas estruturas de nossas vidas e coragem para resistir sem cair na violência. Dá sabedoria aos líderes, proteção aos vulneráveis e criatividade às comunidades para defender a verdade com amor. Sustenta o remanescente, fortalece os que lutam em silêncio, e que a nossa ação seja sempre guiada por teu Espírito, buscando restauração e reconciliação segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, pedimos firmeza e paciência ativa. Amém.